sim, Deus, e receber de bom grado, como boa semente, e que ela possa prosperar. Pai, peço, continua, Deus, trabalho em nosso meio, usando o nosso pastor, o pastor Leandro, Pai. Sim, em nome de Jesus, que seja uma boa palavra, que tenhamos um bom momento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Amém? É uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez participando desse nosso encontro, desse culto e desse momento de reflexão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Está me acompanhando a minha esposa que estava ali, eu acho que ela foi arrebatada. Não foi? Mas ela, espero que não, que nós ficamos, né? E eu quero agradecer o meu xará e irmão, o Leandro Clemente. Ô Leandro, outro dia lá em Mogi, nós temos um outro pastor Leandro também na nossa igreja. Tá? Tem mais Leandro aí que seres humanos andando. E eu fui anunciar o irmão que ia pregar naquela noite, acho que era isso. Eu disse assim: olha, com vocês o irmão Leandro Clemente. Alguém falou: não, esse não é, esse é o Miranda. Então às vezes acontece, mas é bom estar com você. Fiquei feliz demais em ver o vídeo da Helena, ótima iniciativa de vocês. A Helena é uma pessoa que tem um carinho muito grande e ótimas lembranças. E nessa noite nós vamos bater um papo aqui sobre esse assunto que é tão importante, que é vocação. E que legal que nós temos tantas pessoas aqui, porque é um sinal de que há um interesse grande nesse assunto. Isso é tão importante. Eu espero, depois da nossa breve prosa aqui dessa noite, nós possamos sair daqui melhores, acima de tudo, mais parecidos com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A palavra vocação, eu vi num dos slides que foi projetado aí, vem do latim, vocare. Literalmente significa chamado. Quando eu era menino, meu pai me chamava muitas vezes, com um jeito que só ele sabia me chamar. Leandro. Era um grave, profundo. Meu pai já morreu, já está no céu com Jesus. Mas sabe que de vez em quando eu ainda tenho a sensação de ouvir a voz dele? De tão marcante que foi o jeito que ele me chamava. Vocação é chamado. Não é muito comum na Bíblia você encontrar essa expressão. Você não encontra em todos os lugares, mas o conceito de chamado está presente em toda a história bíblica. Aliás, pessoalmente creio que nessa noite você está aqui porque você ouviu um chamado. Deus chamou o seu nome pela instrumentalidade de alguém. Quem está aqui nessa noite que foi convidado por algum colega aqui? Deixa eu ver, dá um aceno para eu ver. Ótimo. Alguém que esteja aqui nessa noite porque veio em função da rede social, Facebook ou Twitter, outra coisa, ali, ótimo. Veja, Deus usou esses instrumentos para te fazer um convite. E por que eu digo isso com toda a convicção? Porque nessa noite o nosso objetivo é refletir sobre esse assunto do ponto de vista de Deus. Logo, Deus tem uma mensagem para você. Veja, quando nós falamos de vocação, desse chamado, não é um assunto que nós discutimos apenas no ambiente de igreja, no ambiente religioso, no ambiente cristão. Lá fora, a sociedade também discute vocação. Aliás, as grandes corporações gastam milhões de dólares para identificar indivíduos que são vocacionados, têm essa ou aquela habilidade, a fim de que possam exercer determinada função numa empresa. Isso do ponto de vista antropológico, quer dizer, humano, é aquela inclinação
aquela inclinação interior que nós temos para fazer alguma coisa. Eu e a Julie, a gente fica observando em casa os nossos filhos. Tenho 3 filhos. A minha filha mais velha já está com 23 anos, casado, já sou avô, tenho 3 netos, mas tenho 2 filhos ainda pequenos em casa. E eu fico olhando para eles e observando as habilidades que eles demonstram, e eu e a Julia a gente fica especulando. O que será que ele vai ser? Será que é mais artístico? Mas não naquela dancinha de dar tapa no capeta, não. Mas o que será? Será que vai ser um arquiteto, um engenheiro, um advogado? Ele argumenta bem. Desde a nossa infância existe, do ponto de vista antropológico, algumas inclinações, do ponto de vista humano, da nossa humanidade, nosso jeito de fazer. Eu me lembro que a minha vocação pastoral começou de modo muito interessante, muito antes de eu conceber o que seria ser um pastor. Uma prima começou a frequentar uma igreja, era a igreja Deus é Amor. Vocês lembram da Deus é Amor? Ouvintes! Eu nem sei se ainda continua, faz muitos anos que não ouço. Mas na época era uma espécie de igreja mundial do poder de Deus naquela época. Todo mundo falava a respeito, todo mundo procurava uma cura divina. E a avó dessa minha prima, não era minha avó, era só a avó dela, começou a levá-la nessa igreja. E minha prima chegou um dia em casa, nós morávamos aqui em Suzano, numa área rural, em que tinha algumas plantações, e uma das plantações era cana. E minha prima chegou e disse: Leandro, hoje eu vou te ensinar a brincar de igreja. Eu nunca tinha ido numa igreja. Ela pegou um toco de madeira quadrado e deu na minha mão e disse assim: essa aqui é a sua Bíblia. E você vai ser o pastor. Você prega para os pés de cana. Não aqui esses pés de cana que a gente conhece, que anda por aí. A plantação de cana. Mas eu não sabia nem o que dizer. E minha prima, então, ela me municiava com algumas palavras. Ela dizia: ó, você fala assim, conta a bênção, dá glória, aleluia, diz umas coisas aí. E era o que eu fazia, ali, sem imaginar, de alguma maneira misteriosa, de alguma maneira soberana, Deus, esse Deus maravilhoso, estava começando a produzir, forjar em mim habilidades que mais tarde viriam a ser usadas. Mas nós não estamos aqui hoje para discutir apenas do ponto de vista antropológico, psicológico e humano. Nós estamos aqui para tratar do ponto de vista teológico, bíblico, o chamado de Deus, a vocação de Deus. Eu gostaria de propor, nessa noite, que existem 3 chamados. Existem 3 chamados que nós poderíamos definir como mais ou menos chamados universais, antes da gente chegar naquilo que é o finalmente. Acho que até a meia-noite a gente consegue chegar lá. Então, vamos dissecando essas ideias. Primeiro eu gostaria de propor que Deus tem um chamado, e certamente você deve imaginar esses 3 chamados como degraus. Deus tem um chamado para a humanidade, que é colocar a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro chamado divino. Esse é o primeiro convite que Deus faz à humanidade. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia, ou tecle a sua Bíblia, olhe na Bíblia que você tem no seu celular, ou como você preferir. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim. Aliás, vamos ler o 5, só para a gente ter um pouco mais do contexto dessa passagem. Se você encontrou, diga amém. Está lá no Novo Testamento, tá? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Isso é, por intermédio de Jesus Cristo, nós viemos a receber graça e apostolado. Por amor do seu nome, por amor, nome de Jesus, para a obediência por fé entre todos os gentios. Agora note. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O primeiro chamado que Deus tem, a primeira vocação que Deus oferece, é para a salvação em Jesus. Isso é tão importante
Porque se nós não entendemos isso primeiro e nos engajarmos em algum tipo de atividade ou ativismo ou trabalho antes de encontrarmos salvação em Jesus, nós corremos o risco de terminarmos de modo aterrorizante, como termina o testemunho descrito em Mateus capítulo 7, quando chega diante de Jesus homens que dizem: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos e fizemos maravilhas. Lembram disso? Jesus disse assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive uma vida repleta de atividades, a minha agenda estava cheia, 365 dias por ano, 24 horas por dia, 12 meses do ano. E pode ouvir dos lábios santos de Jesus essa expressão: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca os conheci. Já imaginou isso? Importante notar que o capítulo 7 não diz assim: olha, eu conheci vocês, nós tivemos uma relação ruim em algum momento e agora a gente se separou. Jesus não diz isso no texto. Ele diz assim: o problema é que eu nunca conheci você. O maior desastre que pode acontecer na vida de alguém é se engajar em algum tipo de atividade, de ativismo, de ministério, de serviço, sem ter respondido ao primeiro e mais importante dos chamados divinos: salvação em Jesus. Nós fizemos um evento com jovens, e aliás, parabéns a todos que fizeram a organização. Vou parabenizar pelo Ralph, que foi quem fez contato comigo, mas a todos por esse encontro. Nós fizemos um evento de jovens um dia na nossa igreja faz alguns anos, e nós fizemos uma enquete. Nessa enquete nós começamos a perguntar para os jovens sobre a experiência de conversão deles, como eles conheceram Jesus como Salvador. E foi um profundo desapontamento no final daquela enquete. Nós percebemos que a maioria deles não tinha uma real experiência de conversão. Não sabiam, no mínimo, articular o objeto e a razão da sua fé. Alguns diziam: não, eu comecei na igreja, tinha uma menina bonita lá, e eu gostei da música e fiquei. Não, eu comecei na igreja, minha mãe estava doente, o pastor orou e minha mãe sarou. Eu fiquei na igreja porque eu ouvi uma mensagem interessante. Pouquíssimos conseguiram articular com o mínimo de informação e reconheceram que eram pecadores, que se arrependeram dos seus pecados e colocaram a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Queridos, esse é o primeiro convite de Deus. Nós lemos no início do culto Romanos capítulo 8, versículo 28. Lembram? O Ralph leu para a gente. Se alguém quiser ler, por favor, me auxiliar. Romanos 8, versículo 28. Mas leia bem alto, por favor. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito que está descrito aí é um propósito que tem a ver com o projeto de redenção, de salvação de Deus. Se você ler um pouco mais dos versículos anteriores e posteriores, você vai perceber isso. Fala inclusive da glorificação do ser humano. O primeiro convite de Deus, que eu não posso me privar nessa noite de dizer a você, é um convite para a salvação. Você está aqui nessa noite. Estou perguntando se você frequenta a igreja assiduamente. Você já resolveu isso na sua vida? Você já disse sim a Jesus? Você já disse sim, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador? Porque esse é, sem dúvida alguma, o primeiro convite que Deus tem feito à humanidade. Isso é tão importante porque nos leva então a uma tarefa para todos nós cristãos, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, Paulo descreve o que acontece uma vez que nós somos transformados em nova criatura. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, não é está na igreja, está no coral,
está no ministério, está em Cristo. É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e agora note, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. E note, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, como se Deus convidasse, como se Deus chamasse, como se Deus encorajasse, rogasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O primeiro chamado de Deus é que as pessoas venham a conhecer Jesus como único, suficiente Salvador. E nesse sentido, o meu xará, o pastor Leandro, disse acertadamente no início dessa nossa reunião: todos nós temos uma vocação. E a primeira delas é compartilhar a primeira delas. Compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus àqueles que estão à nossa volta. Quando eu conheci Jesus como meu único, suficiente Salvador, com 14 anos de idade, eu não sabia direito onde era Gênesis ou Apocalipse, mas eu sabia de uma coisa: eu precisava compartilhar a fé em Jesus com aqueles que estavam à minha volta. Bom, vamos pôr o nosso degrau aqui. No primeiro degrau, o que a gente tem? Salvação. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Salvação. Vamos ficar em pé um instante para você dar um tapa na cara do capeta. Fique em pé, porque a gente ficou sentado bastante tempo. Então levante as mãos bem alto, o máximo que você puder. Olha para o céu e diga: Senhor, te agradecemos pela salvação. Amém. Podem sentar. Salvação é a primeiro degrau da nossa vida cristã que precisa estar resolvido. Bom, então, e o segundo? O segundo é ministério, é serviço. Ainda não. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz assim, e aqui está falando de Jesus, o convite que Jesus faz, o chamado dele. Então, capítulo 3, versículo 14, então, designou 12, para quê? 12, para estarem com ele, depois que para os enviar a pregar. O primeiro convite de Jesus para esses 12 não era para ministério. O primeiro convite de Jesus para esses 12 era para quê? Para estar com ele. O primeiro é salvação, o primeiro chamado de Deus. O segundo chamado de Deus é comunhão. Meus queridos, Deus deseja passar tempo conosco. Individualmente, Deus quer estar com você. Nós temos por analogia a descrição linda, linda do livro de Gênesis, do Éden, quando na viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão para estar com ele. Eu não sei quanto a você, mas talvez esse seja um dos grandes desafios dos nossos dias. Simplesmente estar com ele. Estar com ele. Eu não vou pedir para você se manifestar publicamente, mas como é a sua vida de estar com ele? Eu não estou dizendo de você ir num tipo de vigília, que está todo mundo turbinado, acelerado, cantando. Eu estou dizendo você e ele. Eu não estou dizendo que você está no estudo bíblico, onde você pode rasgar e demonstrar os seus conhecimentos bíblicos e as expressões teológicas. Eu estou dizendo você e ele.
Eu não estou dizendo daqueles dias em que você tem algum tipo de holofote, de experiência, mas estou dizendo simplesmente você está com Jesus. Uma das disciplinas que nós encontramos no Novo Testamento, que aparecem frequentemente na vida do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus, chama-se solitude. Solidão é mal, é ruim, é sofrer de isolamento social. Nós podemos estar aqui com um monte de gente em volta e sofremos de solidão. Mas solitude é uma bênção. Quando você pode levantar pela manhã, está você com Ele, com Jesus. Ou você está com Ele antes de dormir, ou você está com Ele enquanto vai pelo caminho, ou você está com Ele enquanto se assenta em algum lugar. Solitude. Jesus praticava isso. E se Jesus praticava isso, por que nós não deveríamos praticar isso? Ele chama aqueles homens e diz: a primeira coisa que eu quero não é que vocês saiam por aí trabalhando, eu quero que vocês estejam comigo. Sabia que muitas vezes nós nos perdemos no ativismo eclesiástico e nós confundimos isso? Às vezes a gente corre de culto para culto, de tarefa para tarefa, de trabalho para trabalho, e nos esquecemos do Senhor da obra, nos esquecemos dele, de Jesus. Segundo degrau é comunhão. Aliás, Jesus nos apresenta isso com uma figura de linguagem descrita em João, capítulo 15. Em João capítulo 15, Jesus vai falar para os seus discípulos os chamados discursos de despedidas. Esses discursos começam no capítulo 14. Ele está explicando para os discípulos que ele vai embora. Ele discute algumas coisas. Nós lembramos bem no capítulo 14 que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, que ele vai para o Pai, os discípulos se sentem inseguros. Como é que vai ser esse negócio sem a sua presença? Ele fala: vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar um outro igual a mim para estar com vocês, o Espírito, o Consolador. A palavra Consolador, Paráclito, aquele que está ao lado, é também o encorajador, aquele que vai continuar te encorajando e te levando adiante. As pessoas falam aí fora de entusiasmo, literalmente entusiasmo, fala Deus dentro da pessoa. Jesus prometeu isso para a gente, para mim, para você. Mas então no capítulo 15, ele descreve que a vida frutífera, de fruto que permanece. Vamos ver, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, que é o que a gente esquece. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Logo Jesus descreve o seguinte: para que a videira, essa planta, produza fruto, ela precisa da seiva, da vida da videira. O ramo precisa da vida da videira. E nós queremos muitas vezes cumprir a nossa vocação, serviço, trabalho, habilidades e tarefas, com a nossa própria força, com aquilo que a nossa carne quer produzir, pode produzir. Mas dessa maneira a gente não produz fruto que permanece.